Então, nessa aula de hoje a gente vai estudar sobre o produto escalar de dois vetores, ok? Aqui nesse capítulo 6 a gente vai tratar tanto do produto escalar quanto do produto vetorial, mas o produto vetorial vai ficar para próxima, na verdade a próxima aula a gente tem uma avaliação, então vai ficar para outra aula ainda, mas o material já está aqui para quem quiser indo estudando alguma coisa sobre ele. Então vamos começar com algumas definições que a gente vai precisar. A primeira definição é a norma, ou módulo, ou também pode ser entendido como comprimento, né? A norma, módulo ou comprimento de um vetor. Então, como é que eu calculo isso? Então, se eu tenho um vetor U com coordenadas x, y e z, a norma dele, que é o vetor entre duas barras duplas, né? Então, é simplesmente a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, ok? Então, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, tudo dentro da raiz. Então, essa é a maneira de calcular o comprimento ou a norma do vetor. E a gente vai dizer que se um vetor possui norma 1, ou seja, o comprimento dele é 1, então ele é dito um vetor unitário. Então, a primeira definição. A segunda definição, então, é de a distância. Se eu tenho dois pontos, A e B, no espaço, a sua distância pode ser calculada como a norma do vetor ligando esses dois pontos, ou seja, a distância de A até B é simplesmente a norma do vetor B menos A, que então é simplesmente a raiz quadrada, e aqui eu vou fazer o quadrado das diferenças entre as coordenadas correspondentes, ou seja, então primeira coordenada de B menos primeira coordenada de A ao quadrado, mais segunda coordenada de B menos segunda coordenada de A ao quadrado, e terceira coordenada de B menos terceira coordenada de A ao quadrado. Aqui tem um erro de digitação, não era para ser B3, não B4. Então aqui um exemplinho, né, só para fixar as ideias. Então vamos determinar qual a distância entre os pontos A, 1, 2, 3 e B, 0, 2, menos 1. Então vou fazer a distância de A até B, então a raiz quadrada. Então primeira coordenada de B é 0, primeira coordenada de A é 1, então 0 menos 1 ao quadrado, mais aqui é 2 e 2, então 2 menos 2 ao quadrado, e menos 1 e 3, então menos 1 menos 3 ao quadrado. Então aqui eu tenho 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Vai ser 1 mais 0 mais 16, que dá a raiz de 17. Então, a distância entre este ponto A e este ponto B é a raiz de 17. Algumas propriedades, então, da norma. Se eu tenho a norma do vetor k vezes u, é simplesmente o valor absoluto de k vezes a norma de u. Ok? Bem natural. E essa outra aqui, a norma da soma. Em geral, a gente sempre gosta de uma igualdade, né? Infelizmente, aqui a gente não tem uma igualdade, a gente tem uma desigualdade. A norma da soma é sempre menor ou igual à soma das normas, né? E vai ser igual só quando o vetor U e o vetor V são paralelos. Ou equivalentemente, a dizer quando o vetor U e o vetor V são múltiplos um do outro. Então, agora o principal objetivo da aula, né, que é estudar o produto escalar. Então, tem o vetor U1, U2, U3, o vetor V, V1, V2, V3. O produto escalar de U por V é simplesmente U1 vezes V1 mais U2 vezes V2 mais U3 vezes V3. Vou só multiplicar as entradas correspondentes e somar tudo. Essa é a maneira mais natural de calcular o produto escalar. Aqui eu não escrevi também, talvez em algum momento eu tenha escrito isso, mas produto escalar também é chamado de produto interno, tanto faz. Geralmente a gente chama de produto escalar para a dimensão 2 e 3 e de produto interno para a dimensão 4 ou mais, quando a gente for estudar as dimensões 4 ou mais. Mas a definição é a mesma, a ideia é a mesma. Então aqui eu tenho uma propriedade do produto escalar, que é talvez a propriedade geométrica mais útil dele, né? Que o produto escalar ele pode ser calculado dessa forma aqui, que é bem
algébrica, né? É só fazer somas. É só fazer multiplicações e somas, né? Mas ela também pode ser calculada dessa outra maneira aqui. O produto de U por V pode ser calculado como a norma de U vezes a norma de V e vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Quando tu olha para essa fórmula que tu pensa, poxa, mas para que eu vou querer essa fórmula aqui se essa outra aqui é muito mais simples? Na verdade, o que a gente... o motivo dessa fórmula é fazer o contrário. Calcular o ângulo entre dois vetores é uma tarefa complicada. Então, tu não vai calcular este cosseno aqui diretamente para depois calcular as normas, fazer as contas e descobrir o produto vetorial. Tu vai calcular o produto vetorial e as normas para descobrir o ângulo. Então, na verdade, o importante aqui é isolar o cosseno. Então, tu vai ter que o cosseno é o produto escalar entre o e v dividido pelo produto das normas entre o e v. Então, essa que é a importância dessa fórmula, né? Ela te dá uma maneira de determinar, então, o ângulo entre dois vetores. O que eu vou fazer aqui, então, né? Vamos determinar o ângulo entre o vetor U e o vetor V. Então, para isso, a gente vai precisar calcular três coisas. A norma de U, a norma de V e o produto escalar entre U e V. Então, a primeira coisa aqui é a norma de U. Então, 2 menos 1 e 1 vai ser 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, vai ser 4 mais 2, 6. Aqui a norma de V. Aqui, outro erro de digitação. Tem que dar uma corrida nessa apostila, né? Então, aqui a norma de V, então vai ser 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Vai dar 6 de novo, né? Então, raiz de 6. E agora, então, o produto V. Então, vai ser a primeira coordenada aqui 2, vezes a primeira coordenada aqui 1, mais. Segunda coordenada menos 1, vezes segunda 1, mais 1 vezes 2. Então, vai ser 2 menos 1 mais 2, dá 3. Portanto, o cosseno do ângulo entre os dois números, né, vai ser 3 divididos por raiz de 6 vezes raiz de 6, que é 3 sextos, que é 1 meio, ok? Como o cosseno de θ é 1 meio, né, a gente sabe, é um valor tabelado, a gente sabe que o cosseno vale 1 meio quando θ for π terços ou 60 graus, né, que é a mesma coisa. Então, aqui algumas propriedades do produto escalar. Então, tenho dois vetores U e V e θ o ângulo entre eles. Então, a primeira propriedade é o produto interno de U por U é simplesmente a norma de U ao quadrado, ok? Ou equivalentemente, eu posso calcular então a norma de U como raiz quadrada do produto interno de U por U. Vocês veem que se vocês fizerem essas contas aqui vai dar exatamente a definição, né? Que o produto de U por U é simplesmente a soma das componentes ao quadrado. Aqui outra propriedade, né? Se o vetor não for o vetor nulo, então o produto dele por ele é sempre um número positivo. E aqui o produto só vai ser zero se o produto de dois vetores, o v vai ser zero, se somente se o vetor e o vetor v são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Isso a gente pode ver aqui, então, voltando aqui para a fórmula do cosseno. Essa expressão aqui só vai ser zero quando essa parte aqui for zero, ok? Então, isso aqui vai ser zero quando o produto deles for zero. Mas o cosseno só é zero quando o θ é 90 graus. Ou seja, então, isso aqui só vai ser zero quando o θ for 90 graus. Daqui vem essa terceira propriedade. Agora aqui a última propriedade, né? Se o produto interno de U por V é maior que zero, se e somente se o ângulo dos vetores U e V é agudo. Ou seja, se é agudo quer dizer que o ângulo entre eles é menor que 90 graus. E o produto é menor que zero, se e somente se o ângulo entre os vetores é obtuso. Ou seja, o ângulo é maior que 90 graus. Né? Então, essas duas propriedades também vêm de uma análise do cosseno do ângulo, porque o cosseno de θ
de um ângulo qualquer é maior que zero, se o ângulo está entre 0 e 90 graus, e o cosseno é menor que zero se o ângulo está entre 0 e 180. Aqui a gente só considera ângulos entre 0 e 180. Ok, daí agora vem alguns exercícios, né? Então aqui já pede para calcular o cosseno do ângulo entre os seguintes vetores. Eu não peço para calcular o ângulo, porque na maior parte dos casos vai dar um número quebrado, que não é tabelado, então a princípio não teria como saber qual é o ângulo. Então peço só para fazer a conta do cosseno. E daí usar aqui as propriedades 4 e 5 para ver se o ângulo, as propriedades 3, 4 e 5, na verdade, né? Saber se o ângulo é reto, ou seja, θ 90. Se o ângulo é agudo, ou seja, o θ é menor que 90, ou se o ângulo é obtuso, ou seja, o θ é maior que 90. Então vai ter que olhar isso aqui, que na verdade é só olhar para o valor do produto escalar entre os dois vetores. Era isso, esse próximo conteúdo aqui eu já vou deixar já para a próxima aula. Então, como de costume, né, eu gosto de fazer uma aula mais curtinha para vocês utilizarem o tempo da aula para fazer os exercícios, que é muito importante resolver todos os exercícios. Então era isso, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade. Temos tempo ainda. Se não tiver questões, então a aula está encerrada por hoje. Vou interromper aqui a gravação para caso vocês queiram perguntar, não ficarem tímidos.